No vídeo anterior, nós falamos sobre a escrita de diários. Neste vídeo, a gente vai voltar um pouco mais no tempo, que é uma mudança muito grande que aconteceu lá no século XV, XVI, que foi o surgimento da imprensa. A imprensa, na origem, é essa possibilidade de reproduzir materiais escritos. Imagina como era para poder ler um livro, para poder ler uma notícia ou um material escrito quando era preciso copiar à mão ou com outras formas mais rudimentares de reprodução. Né? Tanto que na Idade Média foi caracterizada que muito do conhecimento era restrito ao clero. Só as pessoas do clero tinham acesso, só as pessoas nos mosteiros, nos lugares religiosos tinham acesso à Bíblia, que era um livro referência, né, daquele momento histórico, não só um livro referência religioso no sentido de pertencimento da religião, mas referência daquela organização social, de como as coisas eram explicadas e tratadas naquela organização social, tanto a Bíblia como outros livros. E aí uma grande mudança histórica acontece, seguindo esse exemplo da própria Bíblia, quando, ao invés de eu ouvir autoridades religiosas me dizendo o que está escrito no livro sagrado, me dizendo quais são os mandamentos, como eu devo ser e agir de acordo com o livro sagrado, haver essa possibilidade de que cada pessoa tenha acesso à Bíblia e tenha acesso à leitura do livro sagrado. A leitura é algo que transforma bastante a forma de compreender, a forma de perceber. Ler sobre algo muda a relação com algo. Por muito tempo, um costume mais frequente foram as leituras coletivas, em que alguém lia em voz alta uma história. Por ser algo prazeroso coletivamente, estar junto em uma roda, estar em um momento de contação de histórias, mas também porque nem todas as pessoas eram alfabetizadas. E a questão da alfabetização é um excelente exemplo do que nós estamos conversando hoje, que é essa divisão entre público e privado. Por quê? Porque houve muitas resistências que as mulheres na Europa, nesse período que nós estamos vendo, entre o século XVIII e o XIX, pudessem ser alfabetizadas. A ideia é de que caberia às mulheres o espaço doméstico, o espaço da maternidade, o espaço da conjugalidade, que se elas fossem alfabetizadas, se elas aprendessem a ler e escrever, elas iam ter acesso a conhecimentos que estragariam essa pureza, que estragariam esse dom que é o dom de estar apenas no espaço doméstico, sem ser contaminado pelo que vem de fora, sem ser contaminado pelo que vem do mundo. Então, médicos, pedagogos, religiosos se opuseram por um tempo a que as mulheres aprendessem a ler e escrever, ou então, no máximo, que caso elas lessem e escrevessem, fossem materiais restritos, como materiais sobre tarefas domésticas, sobre culinária, sobre costura, coisas da casa, né? Só que não foi assim. As mulheres começaram a ser alfabetizadas e com mais mulheres alfabetizadas, mais livros, mais conhecimento e também mais sonho. Porque a leitura tem muito a ver com a nossa capacidade de imaginar o que é possível, imaginar o que será possível, transformações que queremos que aconteçam, imaginar o novo. Então a leitura tem muito a ver com o sonho. E falando de leitura e sonho, a gente volta no que estava dizendo no vídeo anterior, que é o quanto era transformador o diário íntimo. E o diário íntimo deriva do quanto é transformadora essa leitura silenciosa. Uma leitura que não é alguém lendo para mim, eu lendo para alguém, mas que sou eu
comigo mesma, imersa em uma história, imersa nessa relação introspectiva em que é como se personagens daquela história me fizessem companhia. Então a história dos livros é também uma história da nossa subjetividade, da nossa privacidade e da nossa intimidade. Os livros são uma forma de companhia, ainda mais nesse momento em que a individualidade e a privacidade se tornam cada vez mais importantes. Os livros não são a única forma de companhia. Uma outra companhia que foi se tornando mais frequente foram os instrumentos musicais. O ensino do piano, continuando a falar das mulheres, era algo muito incentivado como uma habilidade das mulheres, porque era algo em que elas se dedicavam de corpo inteiro e aprendiam essa forma de expressão, né? Tocar piano, aprender a tocar piano era algo muito valorizado entre as mulheres dessa época. Mas o instrumento musical, como um todo, tem a ver com essa questão de que ter companhia não é só estar com outras pessoas, entre outras pessoas, mas quando eu estou lendo um livro, quando eu estou tocando um instrumento, eu também estou envolta nessa forma de estar junto. E outra novidade, que essa, né, tem tudo a ver com essa questão de para ter companhia, não precisa estar entre as outras pessoas, são os bichinhos de estimação. Começa a ser mais comum com a valorização dos espaços privados, que nesses espaços privados os bichinhos domesticados, né, ganhassem maior importância, um teor afetivo passa a ser, mas já havia antes a domesticação de animais, mas agora essa questão do doméstico vai se tornando mais carinhoso, vai tendo mais ternura, vai sendo mais afetivo. É uma relação que se estabelece ali, né? Uma relação de carinho, uma relação de companhia. Outra coisa que se torna mais frequente é dar para as crianças, para as meninas e para moças bonecas. No começo, as bonecas eram adultinhas em miniatura. É como se as bonecas fossem amigas com quem elas, sozinhas no espaço de recolhimento, de introspecção, podiam conversar. Era uma forma de companhia essas bonecas. Com o tempo foram também feitas bonecas bebês, que essas bonecas bebês tinham a ver com incentivar a maternidade, mas mais uma vez, formas de companhia, de estar no espaço privado, de estar no espaço íntimo, individual, sem estar com outras pessoas. Falamos do diário íntimo, da leitura, dos instrumentos musicais, dos bichinhos de estimação, das bonecas e também de coleções. No momento em que a individualidade se torna cada vez mais valorizada, colecionar é mostrar um interesse que é seu, um interesse que é único. E é também um hábito de se fazer nesse espaço introspectivo da privacidade e da individualidade. Então vejam só, né, esses vários elementos que eu fui elencando, eles são muito característicos desse momento histórico pós-Revolução Francesa, em que a individualidade se torna valorizada. Então, se sendo indivíduo, está nas minhas mãos ser livre para criar minha história, para criar meu destino, para criar a mim mesma, multiplicam-se também os recursos para esse processo. Então, não dá para imaginar essa crescente valorização, essa crescente importância da privacidade, subjetividade, intimidade, sem pensar em como esses objetos foram se tornando centrais. O espelho, o retrato, os diários, o quarto e assim por diante. No próximo vídeo nós veremos algumas imagens para ilustrar esses objetos que nós vimos. E outra questão legal dessa aula que a gente está tendo é como a história não está apenas nas pessoas que vivem as histórias e que contam essas histórias. A história não é algo interior a nós. A história está na nossa relação com o mundo.
A história está nas nossas relações com os objetos. Pensar o espelho, o diário, o piano lá do século XIX, pós-Revolução Francesa, é como estar em 2020 e pensar o celular, a selfie, a videochamada, a aula online. Nós também estamos em um momento histórico em que a relação com os objetos, a máscara, o álcool em gel, a relação com os objetos contam também sobre o que nós estamos vivendo, contam também sobre a nossa história.